Ele. Amém. A paz do Senhor para todos. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite maravilhosa. Vamos iniciar o nosso estudo, esse estudo de toda quinta-feira, e uma quinta-feira que sempre tem sido abençoada para nós. Deus sempre tem nos ensinado, nos fazendo crescer sempre um degrau na sua presença através do conhecimento da sua palavra. Louvamos a Deus pela vida do nosso professor e queria pedir que o nosso irmão Estevão, por gentileza, orasse ao Senhor pelas nossas vidas, para que o Senhor pudesse continuar nos dando entendimento, discernimento da sua palavra. Por favor, irmão Estevão. Você está sem microfone? Sem microfone. A irmã Cissa, pode orar, irmã Cissa, por gentileza? Orar pela vida do nosso professor. Está no PC. Tá. O Estevão está no PC. Computador, sim. E a irmã Cissa? Ela está no computador. Tá. Então, eu vou orar. Não tem problema. Tá bom. Eu vou orar. Senhor, te louvamos, Senhor, na noite desse dia. Te glorificamos porque estamos aqui como igreja tua, louvando e engrandecendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque não por nós, mas pelo teu Espírito, tu tem nos impulsionado a estar aqui, nesse lugar, na tua igreja, para aprender de ti. Como eu sempre falo, poderíamos estar fazendo muitas coisas, mas tu nos impulsiona e nós damos ouvido a esse teu impulsionar. Porque buscar a tua palavra, falar contigo, orar, aprender de ti é prioridade, é interesse de cada um. Por isso, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Muito obrigado. Não somos melhores que ninguém, não queremos ser melhor do que ninguém, mas o nosso intuito aqui nesse lugar, nessa igreja que se reúne nesse lugar, é nos achegarmos mais próximo de ti cada dia mais. Aprendermos de ti para que, quando precisarmos dar uma palavra de conforto, de carinho, de amor, tu possa usar a nossa boca para nós falarmos tudo que nós aprendemos. E agora nós estamos, Senhor, usando essa ferramenta pelo YouTube para divulgar o teu evangelho. Tem sido maravilhoso o teu ventar, o que tu tem feito, Senhor. As pessoas que têm mandado mensagem para mim, que não têm participado aqui, mas estão encantadas. Muito obrigado por esse novo momento que nós estamos vivendo. Com essa ferramenta do YouTube que tem ido para tantos locais. Guarda a vida do nosso professor, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, professor Hilton. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje é um tema bem interessante, né? O título dele é Como ler o Evangelho sem perder a fé. Como ler o Evangelho sem perder a fé. E uma pessoa me questionou de manhã, dizendo o seguinte, ora, não é o contrário? Não é por meio do Evangelho que eu tenho fé? É bem interessante que é um título até provocativo, né? Provocativo aí no sentido da filosofia, de nós aguçarmos nossos pensamentos e interações para termos as respostas. Então, vamos lá. Por que esse título? O porquê desse nome, né? Essa é uma provocação teológica, onde foi verificado que muitas pessoas, ao lerem o Evangelho de uma maneira literalista, até de uma maneira direta, né? Tem pessoas que dizem que vão ler o Evangelho e aí começam ali em Mateus e vão lendo um texto atrás do outro, sem parar para meditar, para refletir. Elas começam a se questionar e não entender alguns pontos do Evangelho. Então, assim, eu vou falar aqui de uma maneira breve na introdução, para depois a gente fazer aquela dinâmica, né, das perguntas, das respostas, das interações, para que a gente consiga alcançar nessa noite o máximo possível de entendimento nesse tema. Como que eu posso perder a fé lendo o Evangelho? Por que isso pode ocorrer? Porque tem muitas pessoas que lêem o Evangelho, né, sem a perspectiva correta pela qual o Evangelho ou os Evangelhos foram escritos. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente
é que os evangelhos eles não são um relato biográfico à maneira como nós conhecemos hoje no século 21. Então, os evangelhos eles não são uma biografia de Jesus. Essa afirmação e essa informação pode parecer até chocante para algumas pessoas, né? Mas, de fato, os evangelhos eles não são uma biografia de Jesus, como nós entendemos biografia hoje. Por que a gente não sabe como que Jesus era fisicamente? Por que a gente não sabe detalhes da vida de Jesus, da sua intimidade? Por que o evangelho ou os evangelhos se silenciam dos 12 aos 30 anos? São perguntas que nós devemos fazer, mas primeiramente compreender que essas perguntas elas só surgem em função do nosso entendimento do que seja um relato biográfico. Se a gente fosse escrever hoje acerca de Jesus, a gente colocaria todos esses detalhes no texto. Como que Jesus era, o que ele gostava de fazer, quais eram as suas leituras favoritas. Isso aguça muito a nossa mente. Mas isso não era o que aguçava a mente daquelas pessoas que escreveram os relatos de Jesus. Então, isso já é um indicativo de que eu posso ler o evangelho de uma maneira incorreta, né? Para algumas pessoas, ter experiência com a Bíblia Sagrada é você abrir a Bíblia em qualquer texto e ler, e sair lendo. Só que o texto bíblico, ele é um texto antigo. Os evangelhos, eles são antigos. Antigos em que sentido? Eles estão separados de nós por 20 séculos, né? Então, eu tenho que entender isso. Eu estou lendo um texto muito antigo. E esse texto, com certeza, ele comunica para as pessoas da época da maneira que elas entendiam. Esses textos, eles não tinham a intenção de chegar a uma geração como a nossa. Eles nunca fizeram isso. Os evangelhos, eles eram escritos para as comunidades da época, visando atender o quê? A curiosidade deles apenas? Não. Eles visavam falar acerca de Jesus na perspectiva da comunidade. O que é isso? As comunidades elas estão sendo formadas ali. Pessoas estão, vamos chamar assim no termo conversão, né? Eles estão se convertendo, estão seguindo a Jesus, mas elas recebem a informação de quem? Daqueles discípulos que andaram com Cristo. Esses discípulos que andaram com Cristo, eles transmitem, né, as informações para outros discípulos, que a gente chama de segunda mão, porque eles não andaram diretamente com Jesus. E essas pessoas vão transmitindo a mensagem, de maneira como? Oral. Alguns escritos haviam surgido ali, de algumas falas de Cristo, mas nada que pudesse ser comparado com o que nós temos de evangelho hoje. Então, as comunidades elas começam a ter dúvidas acerca de Jesus, acerca do seguimento de Jesus e de como agir em algumas circunstâncias. Vou dar um exemplo muito claro para vocês acerca disso. A carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Se você pegar aí no capítulo 7, se você que está com o exemplar da Bíblia, se você olhar o capítulo 7, o início do capítulo 7, mais precisamente o verso 1, você vai verificar que Paulo ali ele faz o quê? Ele responde a um questionamento dos irmãos acerca do casamento. Então ele fala assim, quanto ao que me escrevestes. Né? Então você veja, há uma informação de dúvida e aí Paulo vai escrever. Aí está um exemplo direto, claro, clássico, dessa questão da escrita em função da resposta a uma comunidade. Então os evangelhos eles seguem essa linha. E Paulo, claro, Paulo não vai relatar acerca de como Jesus andou, de o que Jesus falava, porque Paulo ele vai receber essa tradição também dos irmãos. Paulo não andou com o Jesus histórico, vamos chamar assim. Paulo não teve na caminhada com Jesus como Pedro esteve. Mas Paulo ele vai receber a revelação do evangelho e vai anunciar dentro daquilo que ele entende, né? Que ele diz que ele tem o Espírito, ele tem a revelação do mistério, então ele fala acerca muito da revelação de Cristo e a igreja. Agora, os evangelhos não. Os evangelhos são relatos onde falam do Cristo encarnado, né? De como Jesus andou, o que ele fez. E em cima disso, em cima desse conhecimento, é que as comunidades começam a fazer algumas perguntas em função do momento em que elas viviam. E aí os evangelistas, seja uma pessoa em particular
ou um grupo ali que vai editar, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar essas memórias de Jesus e vão trazê-las de acordo com a necessidade da comunidade. É por isso que a gente vê tantas diferenças no Evangelho. Quem acha que o Evangelho é um relato único acaba perdendo a fé no escrito. Porque ele fala assim, ora, a história de Jesus é uma só. Então tem que ter só um relato. Aí o que essa pessoa procura fazer? Ela tentar harmonizar os evangelhos. Não sei se vocês já tentaram fazer isso ou já viu algum livro que faz isso. Tenta colocar os 4 juntos. E aí surge um grande problema, porque tem relatos que literalmente não batem nada com nada. E aí a pessoa acaba perdendo a fé. Porque ela fala, olha, se a Bíblia é uma Bíblia inspirada, se ela é palavra de Deus, ela tem que estar escrito tudo direitinho, na mesma sequência, na mesma ordem, porque foi Deus que inspirou. E essa pessoa ela entende a inspiração bíblica como se fosse como numa sessão espírita kardecista, né? Com um médium ali, igual o Chico Xavier, por exemplo, que psicografava os seus escritos. Então, tem pessoas que elas acham que a inspiração bíblica é assim. É um autor ali que o Espírito Santo entra nele, toma posse das suas faculdades e sai escrevendo, e sai falando. E isso não é o Evangelho, isso não é a escrita bíblica, isso não é a inspiração. Deus, ele respeita, ele conta com as características do autor ou da comunidade onde aquele material vai ser produzido. Nos evangelhos, o que a gente verifica bastante? Que as histórias, elas atendem principalmente, e antes de um relato exato, elas atendem a um princípio teológico. Então, tem história ali de Jesus, que num evangelho eu coloco uma pessoa do lado, no outro evangelho eu coloco 2, eu coloco Jesus num local, no outro eu coloco em outro local. Por quê? Porque os evangelhos, nesses relatos, eles não estão preocupados com o método científico que nós temos hoje, de verificação de verdade. Hoje você vê nos debates, nas escritas, sempre assim, fulano falou tal coisa, mas ele falou assim, 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 assado. Então, para a gente, vale assim essa literalidade, ponto a ponto. Para os escritores daquela época, não precisava disso. Eles sabiam do evento e eles comunicavam esse evento de acordo com a necessidade que a comunidade tinha. Você quer ver um exemplo claro disso? Se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo João, se você já abrir no capítulo 2, você vai ver a purificação do templo logo no início do Evangelho. Sendo que nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, né, que são parecidos, semelhantes, eles colocam esse evento chamado de purificação do templo no final do evangelho. Já Jesus caminhando para a crucificação. Então, quando você vê isso, você entende que o autor está querendo comunicar algo. Ele já quer colocar que a religião ela já foi descaracterizada logo no início do seu evangelho, para que o leitor, ao ter contato com isso, ele já entenda que a missão de Jesus, um dos aspectos da missão de Jesus foi isso. Foi trazer a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, o verdadeiro serviço a Deus. Então, esses evangelhos, eles são peças literárias ricas, por quê? Porque eles, ao comunicarem para as comunidades as suas necessidades, eles fazem de uma maneira muito elegante, cada um na sua particularidade, cada um atendendo a demanda em si. E o que acontece? Nesses evangelhos, eles são blocos de informações em que cada texto, que é bem redigido, não pensem que é um texto jogado, feito de qualquer maneira, por pessoas que não tinham domínio da escrita, não, nada disso. Você vê que, por exemplo, Lucas, ele fala que ele gastou um tempo fazendo isso. Né? Ele, logo no início do seu evangelho, ele coloca que ele procurou exaustivamente trazer já relatos que já haviam, que já circulavam ali naquela época, né? Só que esses relatos não chegaram para nós, mas circulavam entre eles. Então, essas peças elas são muito bem elaboradas, muito bem feitas. E aí é por isso que você vê textos onde se dá um caráter exagerado, um caráter hiperbólico, como, por exemplo, quando Jesus transforma água em vinho. Se você pegar aquilo de maneira literal, você vai ficar escandalizado com a quantidade de vinho que Jesus transformou ali, que Jesus fez. Você pega relatos que eles são relatos não hiperbólicos, mas parabólicos, ou seja, são relatos de parábolas. Então, você não pode pegar um texto daquele e querer criar uma doutrina em cima de um texto daquele.
Você vai encontrar relatos narrativos, relatos simbólicos, relatos literais, relatos dentro de uma estrutura como apocalíptica judaica, que é o famoso Mateus 24, onde você vê símbolos ali que eram comuns da apocalíptica, né? Eventos nos céus, na terra, fenômenos de guerras, de batalhas dualísticas, e as pessoas elas costumam tentar ler o evangelho ou os evangelhos de uma maneira corrida, como se todos os textos, todos os versículos obedecessem o mesmo estilo literário. E isso não é. A Bíblia não tem que ser lida como um jornal. Ela tem que ser lida dentro da característica que ela foi escrita. Então, quando se perde a fé na leitura, quando a pessoa fala, eu não acredito mais porque parece que não bate nada com nada, o problema não é do texto, o problema é do leitor. O leitor, quando ele vai para o texto, ele tem que saber o texto, o estilo literário. Só que, infelizmente, isso não é ensinado para as pessoas, né? Geralmente, as pessoas elas são estimuladas a lerem a Bíblia e não tem nenhum preparo com relação a isso. Por quê? As pessoas falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus vai falar comigo. Só que isso é uma faca de dois gumes, né? Porque Deus vai falar contigo, é a palavra de Deus. Agora, Deus fala num tempo, num contexto e de uma maneira muito específica. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em qualquer lugar e cair lá um texto que fala para você não comer mais camarão, que camarão é um animal impuro, será que é Deus que está falando com você por ser palavra de Deus? Se você pega a Bíblia e abre um texto onde Deus fala para você guardar o sábado, que você tem que guardar o sábado porque o sábado é um estatuto perpétuo. É palavra de Deus. Mas será que Deus está mandando você fazer isso? Se você tem um filho rebelde, você abre a Bíblia num texto do Levítico, por exemplo, que fala para você apedrejar os filhos na praça, ou o Deuteronômio, você tem que levar os anciãos e executar por meio de apedrejamento. É palavra de Deus. Mas será que Deus está falando com você para fazer isso? Então, claro, a gente tem que chegar e entender o texto dentro do seu contexto. E os evangelhos, eles são muito ricos porque eles aglutinam toda uma tradição, toda uma escrita, toda uma ideia que as pessoas tinham. Então, quando eu vou para o evangelho, o que eu tenho que buscar ali? Eu tenho que buscar primeiro saber por que Jesus está falando aquilo. Qual que é o contexto? Como que Jesus age diante desse contexto? Que a palavra está... Já pensou chegar e falar assim, olha, está escrito lá em 23 Isaías para você, ai de vós, escribas e os hipócritas. É a palavra que está na boca de Jesus. Mas essa palavra é direcionada a mim? Eu sou um fariseu, eu sou hipócrita? Eu posso ser um fariseu hipócrita. Mas e se eu não sou um fariseu, e se eu não sou um hipócrita? Essa palavra é direcionada para mim? Então, o problema é na manipulação do texto. É como as pessoas elas acham assim, é palavra de Deus, eu tenho que ler de uma maneira objetiva e apenas crer. Não é dessa forma. Esses textos eles foram muito bem elaborados para que chegasse nas comunidades. Então, a primeira coisa, entender o contexto do texto. E veja, o contexto do texto já é um outro texto. Porque a gente fala assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. Só que você fala assim, você não pode pegar um verso isolado. Você tem que ir lá e olhar o contexto. Ok. O que se entende por contexto aí? Tem o contexto micro e o contexto macro, né? O que é isso? Contexto micro, os versículos anteriormente escritos e posteriormente, imediatos. Então, eu estou analisando assim, o texto com os textos anteriores e com os textos posteriores para eu saber encaixar onde o texto está, ok? E qual que é o contexto macro? É o contexto dentro do capítulo e o contexto dentro do livro. Então, veja que não é um trabalho tão simples. Porque quando eu falo assim, eu tenho que ler o contexto. Quando eu entendo que contexto são apenas os versos imediatamente anteriores e posteriores, esses textos que são o contexto, eles também são um texto. Então, eles também precisam de um outro contexto. E aí você vai andando nessa dimensão, buscando contexto, 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 até você chegar onde? Ao ponto de você falar, olha, primeiro eu tenho que entender essa estrutura. Então, veja, irmãos,
a leitura bíblica devocional para a obtenção da fé era uma leitura simples, de um coração simples. Mas a estrutura toda que foi feita para que esse material chegasse para nós não foi tão simples, porque eles viviam também num ambiente de perseguição. Então, eles têm que escrever de uma forma que os perseguidores não entendessem. Você vai ver o livro do Apocalipse, por exemplo, ele é todo simbólico. Por quê? Porque ele nasce daquele ambiente de perseguição aonde a palavra tinha que ser falada, mas ela tinha que ser guardada, oculta, para que aqueles que tivessem sabedoria, como o próprio livro fala, pudessem lê-lo. Vou dar um exemplo para vocês, de um texto que ele tem um significado temporal, direto, ele pode ser aplicado em outro contexto, fora do tempo que ele foi escrito, mas com respectivo cuidado. Você pega Paulo escrevendo a Timóteo, e ele fala assim: ninguém despreze a tua mocidade. Lembra esse texto? Esse texto é muito usado em congresso de jovens, de moços, né, na igreja. Ninguém despreze a tua mocidade. Aí as pessoas começam a falar da mocidade. Mas esse texto ele não pode ser pensado assim. O que é ninguém despreze a tua mocidade? Paulo está escrevendo para um jovem obreiro, vamos chamar assim. Um rapaz que sofre problemas por ser tímido. Paulo vai dizer que ele é um homem tímido e que Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, e que ele é jovem. Então, ele está num ambiente onde ele está sofrendo uma perseguição ali, um desprezo, por ele ser tímido e por ele ser jovem, e por ele se dedicar aos exercícios físicos. Por isso que Paulo vai dizer, o exercício físico para pouco é proveitoso. Então, você, meu filho na fé, fortifica-te na graça e exercita-te na piedade. Esse é o contexto. Eu posso trazer esse texto para hoje? Posso. Só que eu tenho que aplicá-lo de uma maneira correta, né? Tome um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Então, assim, qualquer enfermidade no estômago, ela vai ser curada através do uso do vinho? Ah, mas está na Bíblia. Por que Paulo não foi lá e orou por ele? Então, essa questão do trazimento do texto para cá é algo muito interessante que a gente deve sempre avaliar, a gente ter cuidado. O próprio texto paulino, onde ele fala do silêncio das mulheres, é outro assunto que a gente deve colocar junto dos evangelhos. Você não vê essa postura em Jesus. Aí você tem que perguntar por que Paulo aborda esse assunto e Jesus não abordava, ou pelo menos ele pode ter abordado e não ter chegado para nós. As comunidades não se interessaram por esse assunto, né? A questão bem que hoje está em voga é essa questão da homossexualidade. Por que Jesus não tratou desse tema e por que Paulo tratou desse tema, colocando numa lista ou numa possível lista, né? Nós temos que enxergar ali as palavras que estão naquele contexto. Mas Romanos 1 é um texto mais seguro para a gente trabalhar esse assunto. Então, são essas perguntas que nós devemos fazer para o texto. Então, a gente aqui tem que ter esse cuidado. Uma coisa é a leitura devocional da Bíblia. É quando eu vou para o texto e ali eu fazendo a minha leitura devocional, eu lendo o texto, deixando ele falar comigo, para que essa palavra me alimente. As palavras de Cristo são espírito e vida para nós. Outra coisa é eu pegar esse texto e eu já querer ensiná-lo numa leitura livre, né? Então, a gente tem que ter aquele cuidado aqui de não cair nem num extremo, nem outro. Quais são os dois extremos do evangelho na leitura? Eu dizer assim, ó, só uma classe de pessoas pode fazer a leitura desse evangelho, como aconteceu na Igreja Católica. Então, só quem for um sacerdote ordenado, que saiba ler em latim, em hebraico e grego, pode fazer a leitura da Bíblia. Isso é um extremo. Qual que é outro extremo? É chegar, deixar a Bíblia na mão do povo e falar assim, irmão, pode ler de qualquer maneira, que o Espírito Santo, ele é o mestre, ele vai ensinar, ele vai fazer a aplicação da palavra. Isso é perigoso, porque você não vê os discípulos incentivando isso. Quando eles falam que o Espírito Santo é o nosso mestre, é que ele vai nos relembrar as palavras de Cristo. E essas palavras de Cristo, elas são dadas nos evangelhos dentro de um contexto. Então, sempre o equilíbrio, ele é colocado como o caminho mais seguro para nós avançarmos nessa questão da leitura dos evangelhos.
No material que eu preparei para vocês, eu vou mandar aqui, terminando o estudo, permitindo o Senhor, lá tem alguns exemplos do chamado tríptico. O que é isso? É quando você tem uma passagem, aí depois ela vem com outro texto, e depois ela volta com a passagem inicial. Por que ela faz isso? O Evangelho faz isso por quê? Porque ele quer demonstrar que essa passagem do meio, que é a realidade, ela está vinculada com a passagem primeira e última do assunto. Exemplo, lá no material tem esse exemplo. Quando Jesus ele amaldiçoa a figueira. Então, quando a gente entende o contexto ali da figueira, a gente vai ver que Jesus está lançando uma destruição da religião da época. Porque se você ler o texto puro, você vai ficar perdido, confuso. Você vai falar assim, mas por que Jesus ele amaldiçoou aquela figueira? Por que Jesus estava bravo com uma árvore? Por que ele fez aquilo? Só que quando você entende que o evangelho tem uma estrutura de escrita, você vai notar que ele está falando de algo mais profundo e que os escritores eles querem colocar para a comunidade ler e entender. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai ordenar um monte e aquele monte vai se transportar para o fundo do mar, né? Para a água. O que tinha no monte? Qual que era o monte que Jesus estava falando? O que tinha naquele monte que ele estava apontando? Era o templo. Né? Jesus estava falando de frente para o monte do templo. Então tem toda uma simbologia, tem todo um significado. Por que as pessoas perdem a fé quando elas lêem o evangelho? Porque ela lê uma passagem dessa e ela fala assim, eu tenho fé, então se eu tiver fé eu vou ordenar esse monte, e aí não consegue ordenar o monte. Aí o que outras pessoas falam? Não, irmão, monte ali significa os problemas. Quando nós temos fé, nós ordenamos que o Senhor ele dê ordem aos problemas que são o nosso monte e eles vão ser jogados na água, no mar. Então, você tem que começar a usar esses artifícios. Por quê? Porque as pessoas não entendem o sentido que o texto foi dado. Então, quando fala do monte, fala daquele monte, o que tem ali. A fé da comunidade vai fazer com que ela não enxergue mais o templo, que ela não enxergue mais a religião, que ela passe a viver agora de uma maneira de uma fé viva, uma fé que experimenta o Deus que habita neles e não mais no templo. Então, todas essas construções, elas são belas, elas são bonitas. Só que quando eu tiro ela do contexto, eu vou começar a pregar coisas aí e não acontecem, e as pessoas falam, o evangelho é mentira. Você acredita que você ordenar uma montanha, ela vai sair dali? A gente precisa contar depois histórias fantasiosas, de que um dia o irmão chegou e orou, e aí choveu, e aquele monte derreteu, para tentar validar o texto, mas o texto não quer dizer isso. O texto está lá e tem uma intencionalidade. Então, essa questão de saber ler os evangelhos, né, é muito importante, e eu creio que a gente vai avançar nisso para que a gente não cometa os absurdos, né? Nem que a gente pregue uma fé inexistente e nem que a gente perca a fé que o Senhor nos dá. Deus abençoe os irmãos, vou passar para o irmão Isaías. Amém, irmão Wilson. Você está falando aí, eu estou aqui pensando aqui, né, com os meus botões. Vamos abrir agora para as perguntas. E já tem 3 quintas-feiras que eu não inicio com a pergunta, mas esse tema é tão interessante que eu fiz aqui umas 8 perguntas aqui, eu vou fazer só 2 para incentivar os irmãos a perguntarem também. Sim. A primeira pergunta que eu queria fazer para o amado professor é a importância que o ensino tem para a vida do novo convertido, do novo crente. Não é? A importância de que esse discipulador tenha o mínimo de conhecimento bíblico para, para passar para esse aluno uma verdade, uma estrutura para que ele seja um crente alicerçado na palavra, um obreiro alicerçado na palavra e um líder, um ancião alicerçado na palavra. E juntando, isso foi um comentário que eu fiz, porque se ele tiver com alguém
o ensinando que não tenha o conhecimento, ele vai começar a aprender de maneira torta, de maneira equivocada. E aquilo pode marcar o resto da vida dele. Eu sou testemunha disso. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que aprendi de maneira totalmente equivocada. Eu não estou dizendo no contexto de crescendo com Cristo, não. Eu estou dizendo de coisas rudimentares, coisas básicas, conceitos básicos do Evangelho. E para concluir, a pergunta: a falta de leitura, a falta da leitura correta bíblica da Bíblia, o irmão Hilton acha que ela vem da cultura do povo brasileiro, etíope, cubano, tá? A falta de leitura de maneira correta, ela vem da cultura desse povo, ou é de uma ação demoníaca. A falta dessa estrutura. Por exemplo, no Brasil, nós não temos essa cultura de ler. No Brasil, né? O povo brasileiro é preguiçoso para ler. Né? Então, o que acontece? Isso tem uma ação demoníaca, ou, de repente, o irmão Wilton conhece países que têm essa cultura de leitura e eles leem a Bíblia de maneira correta. Por favor. Uhum. Bem interessante essa pergunta. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo persistir em ler. Você vê que é um discipulador dentro daquilo que você está falando, né? Persista Exatamente. em ler. Persistir. Eu vejo, Isaías, que essas duas ações, elas acontecem, as duas coisas. A questão cultural, a dificuldade que nós temos em ler, e aí se Deus chamou uma pessoa, ele vai operar algo, um milagre nessa pessoa, porque Deus não vai chamar ninguém à toa. Se ele chamou essa pessoa para ensinar, ele vai colocar esse desejo de leitura, né? E tem o fator cultural, ele é fortíssimo no Brasil, fortíssimo. Isso aí eu não tenho aqui o dado de cabeça, mas uma vez eu conversando com a Isabelle é até uma irmã da igreja lá de Mato Grosso do Sul. Ela fez um trabalho sobre isso, ela tem esses dados, vou ver se eu arrumo com ela. Ela fala sobre quantos livros o brasileiro lê por ano. Parece que a média era abaixo de um livro por ano. Era uma coisa assim... Eu estou chutando por alto, tá? Eu sei que era uma No coisa que Japão me são espantou. 30. Me espantou. O que era? A média era um espanto. E aí, aonde que entra a ação maligna nisso? Porque Paulo fala que a nossa batalha é uma batalha mental. E a renovação do entendimento, ela se dá na mente. Então ele fala que Satanás luta contra essas questões. Com certeza, existem os dois fatores que são opositores. Agora, tem outro fator aí também, Isaías, que pode até ser ligado à cultura, mas está mais numa questão da criação. Os orientais, eles têm uma maior facilidade de se aplicar ao silêncio. Por que eu estou falando isso? Uma vez eu lendo a biografia do Witness Lee, tem alguém, né? Tem algumas pessoas que são contra ele e tal, em alguns pensamentos que ele tem da escritura, mas como ele era um chinês, eu achei interessante a forma que ele colocou na biografia dele. Foi nem ele, foi um irmão comentando sobre ele, que falou o seguinte, que ele, quando começou a andar lá com o Watchman, esse irmão Witness Lee ficou, sabe quantos anos aprendendo em silêncio com o Watchman? 15 anos. 15 anos. Você sabe o que é 15 anos você andar com uma pessoa, frequentar as reuniões da igreja e não dar uma palavra? Aí você vai ver depois o que foi gerado. Esse homem escreveu um comentário bíblico de todos os livros da Bíblia. É chamado Estudo Vida. Se você pegar na internet, você coloca lá, Estudo Vida Witness Lee. Então, assim, não vou entrar aqui no ponto se tem ensinamento herético dele, né, tal. Mas a forma do ensino, né? Você ficar 15 anos ouvindo uma pessoa.
para depois você fazer um ministério, começar um ministério de ensino, e você chegar ao ponto de você escrever um comentário de toda a Bíblia Sagrada. Então, eu vejo muito isso, Isaías. Hoje existe uma pressa na formação das pessoas. Uma pressa. Você vê que Paulo ele passa 14 anos no anonimato também, até ele começar a ensinar. Então, a gente hoje não tem mais isso. A gente já quer formar a pessoa ali rápido. Então, é o que você falou. A gente aprende errado, em 2 anos já está pregando, aí você está passando coisa que você não sabe. Aí a pessoa não tem estrutura. O próprio Paulo aconselhava, não neófito, para que não caia na condenação do diabo, né? Muito obrigado, irmão Wilton, muito obrigado. E são assim, atrocidades, né, que nós... Eu tenho outra pergunta, depois eu faço para o irmão Wilton. Eu gostaria de abrir para os irmãos, por gentileza. Tem uma pergunta aí no chat? Por favor. Depois eu queria fazer uma pergunta. O Carlinhos colocou uma pergunta aqui no chat. Por favor, irmão Wilton. Ele fala assim, né? Lembro do tempo do seminário, muitas pessoas ficaram até céticas com o aprofundamento dos estudos. Deveríamos ter cuidado com o que falamos para matar a fé das pessoas, tipo Paulo em 1 Coríntios 3? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão do seminário, o que eu acho que deveria fazer? O Carlinhos lembra quando eu lecionava no seminário. O que eu já tentava fazer de início, nas primeiras aulas, era fazer as pessoas desistirem. Né? A pessoa entrava no seminário, a minha intenção era fazer eles desistirem no início. Porque é como se fosse uma triagem, né? O Carlinhos estava falando assim, e conseguia. Eu lembro que tinha um presbítero lá da Assembleia de Deus, ele tinha mais de 80 anos, não sei se o Carlinhos lembra desse fato. Ele assistiu 2 aulas comigo. Aí, na terceira aula, ele veio falar comigo em particular, ele falou assim, irmão, o irmão não fica chateado se eu desistir do seminário, porque eu vejo que não é para mim. Eu dei um abraço nele e falei, não, irmão, é uma bênção, o senhor desistir é uma bênção, o senhor não precisa estar aqui. Ele era um homem com 82 anos, tinha a fé dele lá, e quando ele entrou no seminário, ele começou a ser questionado de uma forma que aquilo causou um trauma nele, né? Eu não sei se o Carlinhos lembra disso. Era um presbítero lá do campo, não sei nem se ele está vivo mais. E eu dei um abraço nele e falei, irmão, vai na paz, o senhor não precisa estar aqui. O senhor já não tem mais estrutura para estar estudando aqui. O senhor tem que seguir a sua vida, o senhor é exemplo de um homem que vive Cristo na sua forma. Aqui não é um lugar para o senhor. Daí ele chorou, me deu um abraço, falou, poxa, eu pensei que o senhor ia ficar chateado comigo. Eu falei, não, irmão, o senhor está aqui, enviaram o senhor aqui por engano. E olha que lá não era um seminário alto nível, não era um alto padrão. O Carlinhos lembra que uma vez eu dei um material para o pessoal que falou assim, as aulas estão rasas, né? É um material fraco. Eu falei, vocês querem material de seminário mesmo? Então tá bom. Aí eu dei 6 meses de seminário conforme material de seminário grande. Livro da Paulinas, né? Da Loyola. Aí o que aconteceu? A maioria tirou 0 na prova. Aí foram chorar lá Foi interessante isso. Olha o que aconteceu. Eu forcei muito na prova. Dei uma prova que acho que nem o capeta fazia aquela prova. Aí eles foram chorar lá na reitoria. Eles foram reclamar lá. Aí só 2 pessoas agradeceram. Não era da turma do Carlinhos, era de uma turma mais para frente. 2 alunos agradeceram. Sabe que 2 alunos agradeceram? Eram 2 índios. Tinha índio que fazia seminário lá. Eles foram lá e falaram assim para mim, professor, muito obrigado pela prova. Olha, eu não consegui responder a maioria, mas eu respondi apenas 2, tá aqui. Aí me deu um abraço. Aí, no dia seguinte, né, da prova, quando eu fui dar aula lá, quando eu tinha corrigido a prova, ele chateado, com cara feia, né? O Carlinhos está botando o nome deles aí, ó, dos índios. Aí no bate-papo. Aí quando chegou lá, eu falei assim, gente, olha o que eu faço com a prova de vocês. Eu peguei a prova e rasguei na frente de todo mundo. Aí eles não entenderam nada, né? Eu falei assim, olha, essa prova aí, eu sabia que vocês não iam responder, porque essa prova é estilo seminário de verdade. Aqui não é seminário de verdade. Aqui é o ensino confessional, é o ensino do básico, do básico, do básico. Mas sabe qual que era a prova que eu queria ver? É que vocês vão se formar aqui para vocês serem pastores, embora o seminário não forme você pastores, né?
Mas sabe que eu estou vendo? Que vocês não têm habilidade para resolver adversidades. Vocês reclamaram, vocês não entenderam. Então, vocês falaram mal de mim, falaram mal da matéria, porque vocês não conseguiram responder. E aqueles 2 irmãos ali, ó, os índios, eles saíram felizes. Esses têm maturidade para assumir problemas da comunidade. Rapaz, quando eu falei isso, era a gente chorando, pedindo perdão. Mas por que, Isaías? Eles não tinham estrutura, né, Carlinhos? Ali o Carlinhos lembra, não adiantava entrar queimando com o assunto. Que nem Paulo. Paulo não fazia isso. Paulo fala, o texto que o Carlinhos citou, ele fala, olha, eu quero tratar vocês como espirituais. Não está nem falando de ensino teológico, né, aproximadamente, mas é de uma revelação maior. Não dava. Tinha pessoa ali, Isaías, se você perguntasse assim, irmão, você acredita que Jesus é Deus? Ele não sabia responder. E essas pessoas iam ser responsáveis pelo ensino da igreja. Eles não sabiam, assim, você perguntava para eles assim, irmão, o que é salvação pela graça? Ele não sabia responder o fundamento, o básico. Aí você vê, são pessoas que na instituição são presbíteros, foram indicadas para um seminário, e elas vão ensinar, elas vão sair dali com um diploma achando que elas sabem alguma coisa. Então é muito complicado isso. Amém, amém. Vamos lá, as perguntas. Márcio, por favor. É mais ou menos esse tópico que o irmão Wilton acabou de narrar, porque na minha releitura do Evangelho com equilíbrio, ele me trouxe liberdade. E quando eu tinha a oportunidade de apresentar essa liberdade através do Evangelho, as pessoas reclamavam de estar duvidando do que eu falava do contexto da época do texto. Sim. Falavam e questionavam, poxa, mas eu aprendi outra coisa, isso está mexendo com a minha fé. Sim. Aí eu falava assim, gente, mas o contexto da palavra naquela comunidade é este. Mas é um contexto sem graça. Isso está abalando a minha fé. Eu falei, mas fique então com a sua fé. Sim. E quando eu tinha essa oportunidade, eu falava, gente, isso te traz liberdade, mas isso não tira a sua fé. Só que você, de repente, fez uma releitura através, né, daquilo que você aprendeu e não quer abrir mão da verdade que está sendo dita para você, com base em autores, preocupando o que estava acontecendo naquela comunidade de fé. Sim. Mas isso, era muito complicado falar sobre isso. Então, as pessoas não queriam essa liberdade. Ah, não, vou ficar com o que eu aprendi. Sim. Eu acho isso interessante. Isso aí, Márcio, é uma demonstração da nossa vaidade, né? Soberba. Soberba. As pessoas hoje elas não estão preocupadas em saber a verdade. Isso aí é um mito. Eu quero saber a verdade. Não é isso. Saber a verdade é quando você é confrontado e você não sabe responder. Você fala assim, eu vou pesquisar. E aí você pesquisa e fala, não, a pessoa tem razão. Fala, irmão, eu estava errado. Foi o que aconteceu comigo na questão do Apocalipse. Naquela leitura que eu tinha, eu fui confrontado, até com certa educação, tal. Eu fui ver, falei, não tem base. Estou fazendo aqui malabarismo para responder a pessoa, mas eu por estímulo, aí entra essa questão que o Isaías falou, culturalmente, eu sempre fui uma pessoa que fui aguçada para isso. Você chegar hoje, Márcio, e falar, você está estando errado, o Carlinhos diz disso. Se eu verificar que está certo, eu falo, não, estou errado, irmãos. O Márcio falou lá, o texto é esse, e vamos embora. Porque você tem que avançar. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema se chegar, me confrontar e provar que eu estou errado. Eu falo, também estou errado, vamos aprender o certo e vamos embora. Uma época no grupo lá, eu estava dando uma explicação, o Brian chegou lá no grupo, não sei se vocês lembram, o Brian falou assim, essa passagem aí em Corinto, era até assunto das mulheres em Corinto. Ele falou assim, não é assim que está escrito lá no grego. Aí eu falei, como é que está escrito lá? Ele explicou tudo. Eu falei, irmãos, tá aí a explicação do texto que o irmão Brian está colocando. Mano. É essa aí. Acabou. Não tem vaidade, não tem você ser o dono da verdade. Você não é Jesus. Né? Então, é o que o Isaías falou, tem uma soberba no negócio. Irmão, mas eu aprendi isso há 40 anos. Não importa, irmão. Graças a Deus que o conhecimento está chegando para você agora. Graças a Deus, você pode estar com 80 anos e mudar. Falar amém.
que na época que eu tive uma oportunidade, eu não era diácono, era simplesmente um obreiro, né, auxiliar, né, que eles chamam, né? E eu estava dando aula na classe de presbíteros e diáconos. Eu percebi que na minha aula, na minha oportunidade, as pessoas não davam bola, assim, não queriam ouvir. Sim. Porque quem estava ali fazendo uma menção do texto, quem teve a oportunidade, era simplesmente: pô, peraí, eu sou presbítero, eu sou diácono, o Márcio que auxiliar está me dando aula. Exato. Era um bom problema, mas me chamavam, né, fazer o quê? Mas eu lembro Gente, e isso mostra o suprassumo da carnalidade. Sim. Isso é o suprassumo da carnalidade. O suprassumo da disputa. Eu já fui também muito... vivenciei cada situação. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu já contei aqui isso, eram aquelas campanhas que tem de um rapaz que eu conheço, Eduardo. Ele nunca foi diácono, ele nunca foi presbítero, ele foi a pastor, cara, direto. Por quê? Uma pergunta que eu vou fazer para Deus também, quando eu tiver... Perguntar para Deus, por que quando a pessoa aceitava Jesus, por 3 meses, 2 meses, você já dava dons àquela pessoa? Esse rapaz já começou com dons de visão e tal. Eu falei, por que isso? Eu vou falar, Deus, Jesus, tu vacilou, era para tu esperar um pouquinho. Esperava um pouquinho mais. Aí ele me chamou para pregar na campanha, era sexta-feira da campanha. Ele falou, ó, a igreja com púlpito cheio de gente, cara. Cheio de pastores e tal, a igreja lotada. Campanha, né? Campanha, e era sexta, a pessoa não pode perder. Não. E o tema era as 7 voltas no muro de Jericó. Sim. O tema. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou falar? Eu vou dizer que não é 7 voltas? Sim. Ou eu não digo? Tu fala para não envergonhar ninguém. Sim. Sabe? Então, eu falei, eu perguntei se era mesmo, sabe? Isso aqui foi uma coisa assim muito constrangedora, mas no resumo de tudo, eles saíram com a verdade. Então, isso que eu ia falar para você. Olha que interessante. Dentro do que o Márcio falou aí. Ser politicamente correto, se acovardar, tá entendendo? Para não perder uma outra pregação, para não perder a oferta da outra pregação. É melhor tu falar a verdade, como Micaías, né? Falou para o rei Josafá e para Acabe, não é isso? Do que tomar um soco na cara, sair, do que você... sabe? Esse exemplo que você falou é interessante, porque ele cai nisso que nós estamos falando. Se você chega e fala assim, irmãos, não foram 7, foram 13 voltas. Aí você está mostrando a verdade, mas você vai estar mexendo na fé das pessoas que está ancorada numa interpretação errada. Né? Aí o que vai acontecer? As pessoas vão se voltar contra você. Aí você fala, então, as pessoas elas não querem a verdade. Qual que era o padrão de acontecer? Você fala, irmãos, foram 13. No último dia, a explicar direitinho como é que foram as voltas. Isso. A pessoa fala assim, irmão, olha só, ele está provando aí na Bíblia. Então, olha só, embora esteja ali 7, vamos ficar com a palavra de Deus. Pronto, isso aí era o padrão. Mas não, aí sabe o que vão dizer? O irmão estragou a nossa campanha aqui. Falaram que eu, após as quintas-feiras, né, eu fiquei diferente. Não tô aqui da não. Porque você tá diferente, gente. Tá. Irmão Hilton. O Marcelo botou uma pergunta aí no grupo aí, ó, Marcelo. Não, ele tá só falando. Eu já fui questionado sobre a discordância entre os evangelhos. Na época, não sabia responder. Então, as pessoas perguntam mesmo, né? E o Carlinhos botou Micaías os 400. É verdade. Às vezes, um só contra 400. Irmão Hilton, isso não acontece só entre os evangélicos. Eu fiz esse curso que eu falei, da língua iorubá. Eu fiz um curso sobre a língua iorubá e na sala de aula, eu mais uns 3 só éramos evangélicos. Sim.
95% da turma era o pessoal 90% da turma era o pessoal do candomblé, né? Eram o Ialorixá do candomblé, e 5%, 7% eram da Umbanda, e o restante, no caso, 3 pessoas, eram evangélicos. Sim. O professor que nos dava aula, ele é doutor em filosofia e era teólogo pela PUC. Foi teólogo pela PUC, depois foi para a filosofia. Sim. Filosofia africana. Então, ele fazia estágio na Nigéria e tal. Ele, dando aula, ele frustrou muito pai de santo e Ialorixá na fé deles. Sim. Aí ele falava, mas sexta-feira é dia de Oxóssi. Eu falei, ele, não. O dia correto não é esse. Ele foi quebrando um montão de questões, porque eles fazem uma associação de Olorum como Deus, né? Eles usam Abraão, Isaac, Jacó, porque é uma cultura africana. Então, eles trazem essas questões africanas da época de Abraão, Isaac, Jacó, e para a leitura da Nigéria para o candomblé. O Wilton, os caras ficavam frustrados. E aqueles anciões com 80 anos de candomblé, nasceu numa roça de candomblé, viveu a vida toda no candomblé, chegava com aquele livro grosso, aquele livrão grossão, o professor, isso aí tá errado, por isso. Eles ficavam frustrados. Quer dizer, não é só dentro do meio evangélico que ocorre isso. Agora, repetindo aqui para abrir para outras perguntas, falta humildade. Sim. Humildade. Por favor, gente, vamos perguntar. Tem gente quietinha aí. Oi. Tem. Aproveitando isso aí, enquanto o pessoal vai perguntar, irmão Marcelo, acerca do tema da próxima quinta-feira. Por favor, irmão Hilton, pode sugerir. Eu não sei se é de interesse de vocês. Uma pessoa pediu, e ela disse que ela tem visto muita literatura na Igreja Católica sobre José, o pai de Jesus. Né? A importância de José no cristianismo primitivo, né? Bom, hein? Porque ele é uma figura quase que esquecida, né? Exatamente. E foi de uma importância, de uma humildade, né? Como nós falamos aqui, né? Foi de uma humildade absurda, né? O comportamento dele com relação à promessa, né? Com relação à esposa, à vizinhança. Ele foi excelente. Concorda com o irmão Márcio? O que o irmão Márcio acha? Os irmãos aí, o que os irmãos acham? Hã? Moisés era crente demais, né? Moisés era muito crente. Se fosse eu, naquela época dos irmãos ali, eu mandava dar uma açoitada em todos eles primeiro. Sim. Dar um banho de sal grosso, depois vem conversar comigo. Vamos pensando aí. O Jonathan tá aí hoje. Jonathan é gente boa. O Jonathan não pergunta nada. Jonathan tá aí. Jonathan não pergunta. Irmão Jonathan, vamos perguntar, irmão Jonathan. Assista. Nome do meu filho. Marcelo tá aí. Sim. Vamos lá. Vamos abrir para outras perguntas. Está chegando gente ainda. Marcelo mandou uma pergunta aí, ó. Irmão Hilton, antes do irmão Hilton fazer, eu queria pedir ver se o irmão Márcio pode falar a respeito das ofertas, irmão Márcio. Irmão Márcio pode? São os dados. Oi? Eu só não estou com os dados. Então, deixa eu falar, por favor. Eu gostaria de, nesse momento, passar para os irmãos a nossa importante participação na vida do nosso professor. Né? Que participação seria essa? É a participação na oferta na vida do nosso professor, porque ele nos ensina, ele buscou conhecimento, ele buscou se preparar para nos passar
esse maná do céu, né? Essa coisa maravilhosa. E eu gostaria de pedir para os irmãos que pegassem uma caneta nesse momento e anotassem, por favor, o Pix do nosso irmão Wilton, que toda quinta-feira, com a boa vontade de Cristo, está aqui ensinando. Então, eu gostaria que os irmãos anotassem aí o Pix do irmão Wilton. O Pix o CPF dele, o Pix, é 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. O Pix, Wilton José Chini, o nome do irmão Wilton. E para você que quer abençoar o irmão Wilton com o que Deus propôs no seu coração, através de conta bancária, seria Banco do Brasil, a conta corrente é 29.824.7, Banco do Brasil, conta corrente 29.824, dígito 7, e a agência, anota aí, é 28622, agência 28622. Ou melhor, esses são os dados, né? Os dados do nosso professor Wilton, para você poder abençoar o servo do Senhor. Porque nós somos igreja. Por favor, o irmão Jonathan falou que está só ouvindo, é isso mesmo? E outra coisa, antes de ir para a leitura, eu queria que os irmãos se inscrevessem lá no canal, hein? Se inscrevessem no canal e divulgassem os estudos. Ouviu, Márcio Pimenta? E Mancito? Eu vou postando no meu também. Só que eu não sei fazer isso, não. Eu ia te dar minha senha para você fazer isso lá para mim. Isso, exatamente. Isaías Campos dos Santos. É o meu canal. Isaías Campos dos Santos. No meu e também. Isso. O que acontece? Ai, Jesus. Uma irmã falou comigo, Isaías, eu estou trabalhando aqui em casa, eu vi o estudo, cara, já passei para 11 pessoas. Já passei para aquele estudo sobre as mulheres, né? A perspectiva de Marcos, se não me engano. Ela estava encantada, sabe? Então, é o evangelho sendo expandido, né? A função é essa, né? Não reter só para nós as bênçãos do Senhor. Vamos lá? Tem pergunta aí, irmão Hilton, por gentileza? Tem a pergunta do Marcelo, né? O Marcelo fala assim, como trabalhar quando alguém questionar sobre as diferenças entre os evangelhos? Dizer que é fé? Marcelo, começar pelo básico, pelo princípio, né? Mostrar que, de fato, fazer a pessoa concordar que existem diferenças. Né? Porque tem pessoa que fala, não, irmão, não é diferença não, é só uma nova forma de falar. Mas tem uns textos que estão claros que tem diferença, sim. E apelar para essa questão da característica específica de cada comunidade. Né? Isso aí chegou para a gente num livro, então a gente tem os 4 evangelhos juntos, mas entre eles não era assim. Tinha as comunidades que enviavam os evangelhos, para onde os evangelhos iam. Então, para cada comunidade tem uma perspectiva teológica, tem um interesse ali, tem uma questão a ser tratada, é isso. Aí, quando você coloca junto, aí você começa a verificar, olha, por que aqui a infância em Lucas é de um jeito e em Mateus é outra? Se você tentar unir as duas infâncias, não dá. Isso é o grande desafio nas cantatas de Natal, né? A igreja tem que optar por um evangelho ou outro, porque não dá para optar, fazer uma história única dos dois, não dá. O tempo não bate, as ações não batem. Então, Marcelo, é explicar isso. Mostrar para a pessoa o seguinte, olha, cada evangelho foi direcionado para uma comunidade específica. Então, atendeu a necessidade daquela comunidade. E explicar que relato biográfico, que as formas de escrever daquela época são distintas das nossas. Né? Hoje a gente quer buscar o quê? O relato exato, a gente quer mostrar ponto a ponto. Isso é uma mentalidade moderna e pós-moderna. A mentalidade daquela época não era isso. Amém. Amém. Mais alguma pergunta? Já está definido o estudo do próximo... José, né? Sobre José.
Irmão Estevam, tá com a mão levantada aí, irmão Hilton. Carlinhos quer falar aí. Carlinhos quer falar. Por favor, irmão Carlinhos. Fique à vontade. Graça e paz. Consegui ligar o telefone. Eu vejo, assim, uma dificuldade maior. Pela graça de Deus, eu fui professor de escola dominical por algum tempo. E eu percebi que a dificuldade maior de ensinar, de falar sobre Cristo, dar a palavra mesmo sem enrolação, ou dogmaticamente falando, são de pessoas que já são mais antigas, ou particularmente pessoas que já têm um cargo, né? E é difícil você falar para elas porque elas basicamente ouvem aquilo, mas fala, poxa, como é que eu vou largar tudo isso? Largar meu cargo, largar o que eu tenho? E, enfim, isso que o irmão falou, o irmão Márcio também falou aí, já aconteceu comigo. Na época eu dava aula na escola dominical, tinha 2 presbíteros, acho que eram 3 presbíteros na minha turma, e um diácono. E um desses presbíteros levantou e falou: eu tava passando na rua e eu encontrei um irmão e falou: rapaz, você na escola dominical, o Carlinho que dá aula pra você? Aí falou: mas o Carlinho não é nada na igreja, cara, como é que dá aula pra você? Ele não é nada. Na empresa. Entendeu? E as pessoas ficavam assim, poxa, como é que esse cara que não é diácono, não é nem auxiliar eu era, na verdade. Não era, nunca tive cargo eclesiástico, a não ser o de professor de escola dominical. Então a galera ficava chateada comigo, porque, entre aspas, eu não era nada, mas eu estava dando aula para 3 presbíteros e um diácono, e pessoas que estavam de cabeça branca ali. Então eu percebi uma dificuldade muito grande das pessoas questionarem mesmo, falar, você está falando coisa errada. E eu tinha que mostrar a Bíblia, ponto por ponto, para eles, porque as pessoas geralmente não aceitavam aquilo de mim. Eu não sei se era de mim, cara, que eu não era, entre aspas, nada. Ou talvez se uma pessoa como um presbítero, um pastor falasse, as pessoas recebessem melhor. Eu não sei como é que fica, mas assim, para você vai ensinar o evangelho de fato com uma pessoa, principalmente quem tem cargo, é muito mais difícil. Carlinhos, e quando eu falo assim para o irmão fala, pô, isso aí, não sabia que tu sabia isso, não. Eu falei, meu professor me ensinou. Aí, poxa, como é que faz para levar? É o Hilton, é o pastor Hilton, mas como é que você faz para levar? Ele falou, não, não, ele não é pastor, não. Ah, ele não é pastor, não? Não, ué, como é que é isso? E qual a igreja, qual a igreja dele? Cara, Jesus é a coisa demoníaca. Márcio passa por isso também, Márcio? Qual a igreja dele? Qual a igreja dele? Quem é o pastor dele? Cara, tem um irmão que falou comigo, quem é o pastor dele? Qual a igreja dele? Cara, formado em seminário. Eu falo, não, é o Hilton, cara, é o Hilton. Não, é o pastor Hilton. Não, é o Hilton. É o Hilton, irmão Hilton. Mano, que dificuldade isso chamar de irmão. Isso. Dificuldade. Isso chega a ser demoníaco. A pessoa vai ficar assim com essa liberdade que eu tô tendo. A pessoa vai ficar com essa liberdade aí, então não quero não. Não quero, não. É tremendo. Gente, vamos terminar? Eu não sei que horas tem, por favor, irmão Hilton. 10h14. Tá muito cedo. Estamos na hora. Pô, o papo tá bom demais. Eu vou acordar 4 também, Márcio. Estou acordando 4 horas agora, tá? Benção, hein? É melhor horário para acordar esse aí. Papo, trânsito. Eu vou lá para Copacabana. Estou trabalhando agora. Tem que trabalhar alguém nessa casa. Alguém tem que trabalhar. Então, gente, é algo assim maravilhoso que nós temos vivenciado aqui no nosso curso teológico de toda quinta-feira, né? É muito maravilhoso estar com os irmãos aqui, a irmã Cissa, que é uma telespectadora fiel, participa aqui com fidelidade, irmão Marcos. Dizimista fiel, né, Isaías? Dizimista fiel. Essa já tem uma... Cartela preenchida no céu. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar para terminar e vamos falar com o Senhor, agradecendo aos irmãos aí, tá bom?
o irmão Marcelo pediu. Irmão Marcelo, se você entrar no YouTube, irmão Marcelo, entrar no YouTube e botar Isaías Campos dos Santos. Eu vou botar lá, acho que eu vou mandar o link botar para ele. lá no grupo, botar mais no grupo lá, estudos, Hilton. Lá no, você coloca mais lá no grupo esse estudo, entendeu? Coloca mais estudo lá para o pessoal. Vamos lá, gente, vamos orar para terminar? Aquela posição, só um instantinho, aquela posição do site vai acontecer? Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Márcio. Temos que fazer. Temos que fazer, entendeu? Deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Foi bom falar nisso. É rapidinho. Eu não sei se o Marcelo viu lá no grupo da igreja, e eu vou falar com o Marcelo e com vocês. O César, lá do site do Revista Cristã Última Chamada, ele está liberado. O Marcelo falou que não viu. Então, Marcelo, depois, se você puder dar uma olhada lá, ele mandou uns áudios. O que o César está querendo? Ele quer passar o site para alguém, gratuitamente. Ele só quer que a pessoa faça o seguinte, que mantenha o site no ar e que não delete os arquivos que tem lá, né? Então, ele até comentou com o Marcelo manja muito disso, né? Ele falou assim, olha, tem que pagar uma taxa anual, parece que é R$30, parece, não sei, não tenho certeza, mas ele quer doar o site dele lá. Porque ele fala assim, eu não vou tirar o site do ar, mas eu não estou mais colocando nada no site. Uma vez ou outra, durante muito tempo. Mas vocês sabem, lá tem um arsenal de informação, né? Tem muita informação. Ô, Wilton. Oi. Então, você lembra que eu tinha conversado com ele, você até interlocutor, a questão do tal, né? Eu passei alguns problemas aí psicológicos que eu até comentei contigo, né? E assim, eu não tive aquele ânimo espiritual para dar um fogo lá para da atividade. Ele está com essa questão aí, eu posso ajudar ele sim nessa situação. Só que é o seguinte, o site não é só o domínio, não, também tem a hospedagem. Ele comentou, tem uma taxa mensal, né? Parece, e tem uma taxa anual. Ele tem alguns. Qual valor? Ele parece que ele falou, eu não sei se é R$30 por mês. Não, geralmente por ano. É 399, e uma vez por ano. Isso. É 399, 299, varia muito de um servidor para outro. Só que assim, a pessoa pode escolher pagar mensal ou anual, tá? Mas então é isso. Com a ajuda dos irmãos aí, né? Mas a questão de o material e atualizar o visual do site, eu posso, com certeza. Então, Marcelo, ele quer fazer um contrato só para deixar por escrito que ele está passando para a pessoa e que a pessoa só se compromete com uma coisa, não colocar material lá de visão diferente da escatologia que ele trabalhou ao longo da vida dele. Que isso aí é o que a gente acredita aqui, né? Então, ele até mandou os áudios, eu passei lá no grupo, eu te marquei, depois você vê lá, então. Que falou, Wilton, eu vou dar tudo para a pessoa. E até falou, se for o Marcelo, é até melhor. Eu só quero que administre o site lá, que ele fique. Porque ele fala, não vou apagar. Só que como não tem atualização, aí não sei se é isso mesmo que ele falou, o Marcelo pode confirmar, ele fala assim que o Google ele já não vai mais indicando, né, para as pessoas, porque ele vai indicando, o site vai produzindo, enfim, tem uma coisa técnica lá que eu não entendo, mas ele falou, olha, eu só não queria perder isso aí, eu não vou mais mexer com o site, eu vou continuar escrevendo, mas eu não vou mais administrar o site. O Google quer dinheiro. Sim. Aí, mas gente. Dá para mexer. Eu tenho um grupo. Você participa do grupo Preterismo Parcial, Marcelo? Oi? Você participa do grupo Preterismo Parcial? Não, nem conheço. Então, tem um grupo Preterismo Parcial muito bom, que o Márcio também é de lá. Sim. Muito bom, entendeu? Então, nós podemos ir lá fazer uma oferta para ver se a gente consegue pagar isso aí, com certeza. Não, mas olha só, Isaías, já está pago já, tá? Já está tudo pago. Ele só quer mesmo passar a administração para alguém. É só isso. Amém. Tá o bom, valor então. Aí o Marcelo vai ver lá no nosso grupo, lá, tem os áudios, acho que o Marcelo é a pessoa ideal aí para ficar com isso aí. Tá bom, aí então. eu te vai dar apoio pro Marcelo, isso aí não tem... Tá bom, então. O apoio técnico, vocês apoio intelectual. Tá bom. Valeu. Beleza.
Gente, vamos terminar, vamos orar. Muito obrigado. Senhor, te louvamos, Senhor, por esse momento que passamos na tua presença, aprendendo a tua palavra, Senhor, que cada dia mais nós possamos, Senhor, estar aqui aprendendo de ti para que possamos reverberar na mente dos nossos amigos e irmãos, com a ajuda do teu Espírito Santo, desconstruindo, Senhor, fortalezas, desconstruindo, Senhor, mentiras, desconstruindo, Senhor, coisas satânicas, Senhor, através do teu amor, da tua mansidão e da tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, ter, Pai querido, paciência, amor, tranquilidade para, com estratégia do céu, podermos, Senhor, municiar, potencializar, dar musculatura aos novos na fé, aos irmãos que são antigos, que nós possamos quebrar fortalezas, quebrar orgulho, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Por favor, capacita-nos, Senhor, nesse curso que estamos fazendo aqui, que é uma determinação sua. Tu foi um exemplo de ensino, tu foi um exemplo de ensinamento. Amém, Jesus. Por isso te louvamos, Senhor, na noite desse dia. Dê-nos uma noite abençoada, de paz. Esse projeto aí do site, Senhor. Amém, meu Deus. Dá graça ao irmão Marcelo, essa dádiva do dom que tu deu para ele, que ele possa exercitar cada dia mais em prol do teu reino, Senhor. Abençoa a vida dele, financeira, emocional, Senhor, porque nós somos seres humanos, nós não somos de madeira, não somos eletrodomésticos, nós somos seres humanos que temos sentimentos, temos subidas e descidas, mas tu sempre está conosco, onde quer que nós estejamos. Muito obrigado pela vida do professor Hilton. Continua cuidando dele, Senhor, dando maturidade, cuidando dele, Senhor. Amém, cuida Jesus. Dele, nos detalhes, cuida dele, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos. Deus abençoar vocês. Obrigado, Márcio, pela presença. Tá com Deus. Valeu. Ô, Márcio. Ô, Márcio.